Olá, boa tarde. Então, hoje teremos aqui, vou colocar aqui nosso estudo de caso clínico número 1. E qual é o nosso objetivo? Vou botar até aqui, Emagrecimento, qual é o tema desse estudo de caso? Emagrecimento e cansaço. Emagrecimento e cansaço. Então, vamos lá. O que eu preciso dizer para vocês? Qual foi meu objetivo em criar essa live de estudo de caso? Eu quero mostrar para vocês casos de mulheres reais, como você, que me procuraram com o objetivo de emagrecimento e que traziam diversos sintomas, exames que estavam atrapalhando esse processo de emagrecimento. Então, eu quero que vocês saiam daqui de cada live de estudo de caso entendendo o seguinte: quando a gente pensa em emagrecimento, esse emagrecimento ele vai muito além da balança. Quando eu penso em emagrecimento, eu preciso olhar para os sintomas que vocês trazem. Eu preciso olhar para como estão os exames de vocês. Então, eu quero que você entenda. Caramba, o meu emagrecimento ele vai muito além de peso na balança. O meu emagrecimento, eu preciso olhar ele de forma integrada. A minha saúde, ela precisa ser avaliada de forma integrada. Então, no nosso caso clínico de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher de 31 anos que me procurou com o objetivo do emagrecimento e ela se queixava muito de cansaço, falta de disposição, falta de energia. Então, eu sempre envio um questionário onde eu pergunto, né? Qual é o seu objetivo hoje? O objetivo dela era emagrecimento, melhora da autoestima, melhora do condicionamento e da disposição. O que eu acompanho de mulheres que chegam até mim dizendo, Lari, eu sinto muito cansaço, eu estou muito cansada, não está no gibi. E hoje eu quero que você entenda, se você quer emagrecer e você tem muito cansaço, esse cansaço está te indicando que tem alguma coisa que precisa ser cuidada, alguma coisa que precisa ser investigada, avaliada, e é isso que eu quero que você saia daqui entendendo. Quer emagrecer hoje? Sente muito cansaço? Ao que esse seu cansaço pode estar relacionado? O que na sua rotina alimentar que pode estar te deixando ainda mais cansada? Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E quero que vocês entendam, caramba, esse é o meu caso. Nossa, super me identifico. Tenho esses sintomas para que vocês entendam que tudo isso é muito comum, mas não é normal, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Vocês precisam parar de normalizar sintomas que estão comprometendo o emagrecimento de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e idealizadora do MCI, um método que ajuda mulheres como você a emagrecer, aumentando a disposição, né, sem passar fome, através da regeneração metabólica. Então, para quem está assistindo aí pelo YouTube, já curte esse vídeo, já começa a seguir, se você não está seguindo ainda o canal, já envia esse vídeo para outras mulheres que você conhece que quer emagrecer, que sente muito cansaço, que eu quero que vocês saiam daqui entendendo hoje o que precisa ser cuidado, modificado na rotina de vocês, que pode estar influenciando, interferindo diretamente nesse cansaço, nessa falta de energia, nessa falta de disposição. Então, vamos lá começar o nosso caso clínico. Mulher, 31 anos, o objetivo: emagrecer, melhorar a disposição, melhorar o condicionamento. E aí, a primeira coisa que ela me traz é a rotina dela atual, né? Ela ali, eu sempre pergunto, o que você tem comido na tua rotina, no teu dia a dia? Então, ela tinha aí uma ingestão média de 1,5 litro de água, já vemos que não é a melhor das ingestões de água, consumia fruta mais ou menos 2 vezes na semana, legumes 2 vezes na semana, não faz muito feijão, não tem muito hábito de comer feijão, apesar de gostar muito de feijão, estava comendo doce todos os dias e se exercitava, fazia aí hidro 2 vezes na semana e tentava manter uma rotina na academia. Porém, ela diz que ela não consegue ter constância na academia. Por quê? Ela se exercitava no horário do almoço.
do trabalho. Mas ela disse que o cansaço estava tão grande que ela acabava não conseguindo. Ela levava a roupa para o trabalho, mas acabava não conseguindo manter essa frequência de exercício físico. Então, o objetivo dela era fazer a hidro 2 vezes, era fazer a musculação 5 dias na semana, mas não estava conseguindo ir por falta de energia. Ela dizia para mim, Lari, eu levo a roupa, mas eu não tenho a menor disposição, eu não tenho a menor energia. E de medicamento, a única coisa que ela estava utilizando ali era o anticoncepcional. E ela não tinha exames de rotina. Então, ela veio, né, para esse primeiro momento sem nenhum exame. Então, o que eu quero que você entenda? Talvez hoje você não tenha um exame de rotina, você não tenha um exame onde eu consiga olhar e te ajude a entender sobre o seu cansaço, sobre a sua fadiga, sobre a sua falta de disposição. Às vezes, o cansaço ele está ligado à deficiência nutricional. Deficiência de vitamina B12, uma anemia, uma ferritina mais baixa, uma vitamina D mais baixa. Então, tudo isso pode fazer com que você sinta muito cansaço. Porém, muitas vezes vocês chegam com os sintomas, mas não tem exame e está tudo bem. Eu quero que você entenda que mesmo que você não tenha hoje um exame de rotina, está tudo bem. A gente consegue melhorar muito dos sintomas e consegue começar a alcançar o seu emagrecimento, mesmo que hoje você não tenha nenhum exame de rotina. Porque muitas vezes no processo de emagrecimento, vocês vão colocando empecilhos. Ah, mas eu não faço exame há anos. Ah, mas eu não tenho plano de saúde para fazer exame. Ah, eu não consigo marcar uma consulta. Tudo bem. Dá para a gente conseguir ter melhora na tua saúde, nos teus sintomas, alcançar o seu emagrecimento, mesmo que você hoje chegue sem nenhum exame aqui. A gente vai mexer nessa alimentação, que foi o que eu fiz com ela. A gente vai mexer nessa alimentação, a gente vai entender a tua rotina, a gente vai construir uma melhora nessa alimentação e nessa rotina, mesmo sem você ter exames. Então, ela trouxe para mim um exame muito tempo depois, né? Depois de um longo tempo de acompanhamento, e a gente conseguiu ter um ótimo resultado, mesmo sem o exame. Eu já adianto para vocês que esse caso é o caso de uma mulher que voltou 2 meses e meio depois com menos 6 quilos. Você tem ideia hoje do que é conseguir perder 6 quilos em 2 meses e meio? Recuperando a tua disposição, recuperando o teu condicionamento, melhorando a tua autoestima. Quem aí não quer alcançar essa mudança na qualidade, no estilo de vida, na realidade, gente? 6 quilos em 2 meses e meio, sem olhar para um exame dela. Como isso? Mexendo nessa rotina alimentar, ajustando essa rotina alimentar. É isso que você precisa entender hoje. Se o seu objetivo é emagrecer, precisamos fazer mudanças na sua rotina, mudanças de dentro para fora, para que você consiga dar ao seu corpo os nutrientes que ele está precisando para alcançar essas mudanças, corrigir ali todos esses sintomas que você vem sentindo para melhorar isso tudo. Então, ela chegou com o intestino, ela se queixava de um intestino que tinha muitos gases, ela ia ao banheiro todos os dias, mas ela sofria muito com gases, distensão abdominal e intercalava constipação com diarreia. Então, era aquela mulher que alternava prisão de ventre com diarreia. Ela ia ao banheiro todos os dias, mas alternava constipação e diarreia. Então, eu já te adianto, se você faz cocô todo dia, mas tem constipação, diarreia, gases, distensão abdominal, já temos um problema aí. Já temos aí algo que está errado. Já tem aí um dificultador, a tua saúde não está boa. Não é normal um dia você ter diarreia, um dia você ter prisão de ventre. A gente tem que cuidar dessa rotina alimentar para conseguir fazer melhora nisso tudo. Então, vamos à alimentação dela. Ela de manhã acordava e comia aí um misto quente. Um misto quente com um café com adoçante. Então, quando a gente fala de alguém que está comendo misto quente, a gente tem uma pessoa que está comendo o quê? 2 fatias de pão, uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e um café com adoçante. Era o café da manhã dela. Por volta de 10 horas, ela estava tomando um cappuccino de doce de leite. Quando dava umas 11h30, era o horário de almoço dela. E aí o almoço dela do dia que ela tinha escrito para mim: arroz, frango à parmegiana, sorvete com brownie.
né? Já vemos ali o doce entrando bem nesse almoço. Depois, por volta de 5 da tarde, ela lanchava de novo uma cápsula ali de alpino. Quando dava 19 horas mais ou menos, ela comia mais alguma coisa. E aí, essa alguma coisa era o quê? Uma pipoca. 9h30 da noite, arroz, carne de panela, aipim, suco de maracujá e tangerina. Então, a gente observa o quê? Quando eu perguntei para ela sobre o consumo de frutas, ela comia frutas 2 vezes na semana. Ela gostava de feijão, mas quase não comia feijão na rotina alimentar dela. Legumes, ela também comia 2 vezes na semana. Então, a gente identifica aí que é uma mulher que ela está tendo o quê? Um consumo de doces muito grande, bastante pão, ela comia pão no café da manhã, pão no lanche da tarde, um consumo de legumes muito baixo, né? No almoço dela não tinha legumes, arroz, frango à parmegiana, sorvete. Um consumo muito grande de doces. No almoço, ela almoçou e tomou brownie com sorvete. Depois, 7 horas, ela comeu pipoca doce. Depois, no jantar, ela tomou suco, comeu a tangerina. Então, o que a gente identifica? É uma mulher que quer emagrecer, que está sem energia, está sem disposição e está com uma alimentação pobre. Pobre em nutrientes, pobre em fibras. Essa falta de nutrientes, essa falta de fibra, pobre em frutas. Então, quantas vezes isso acontece na rotina de vocês? Quantas de vocês não gostam de fruta, mas quase não têm comido fruta na rotina? Ela gostava de fruta, mas comia fruta 2 vezes na semana. Ela gostava de legumes, mas comia legumes 2 vezes na semana. Ela gostava de feijão, mas quase não cozinhava feijão. Então, quantas vezes vocês gostam de determinados alimentos, mas não inclui isso na rotina alimentar de vocês? E por quê? Por falta de hábito. Sabe aquela coisa de, saiu da rotina? Nem, nossa, eu como, eu comeria, eu faria. Foi isso que a gente fez na rotina alimentar dela e que já fez com que ela conseguisse emagrecer 6 quilos em 2 meses e meio. Eu não vi um exame dela e ela conseguiu emagrecer 6 quilos sem ver um exame, melhorando essa rotina alimentar. Então, eu vou falar para vocês o que a gente mexeu, o que a gente mudou nessa rotina. Mas eu quero que você entenda que talvez hoje o ajuste que você precisa fazer na tua rotina alimentar, ele é pequeno, ele é pontual. Eu preciso que você entenda que emagrecer não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas talvez você esteja cometendo pequenos erros, pequenas faltas de mudanças, e são mudanças de coisas que você faria, você só não está fazendo. Você comeria legumes, você só não está comendo. Você comeria mais frutas, você só não está comendo. Você beberia mais água, você só não está bebendo. Por quê? Porque às vezes você não leva a tua garrafa para o trabalho. Às vezes a tua garrafa é pequena e você tem preguiça de encher. Às vezes o teu trabalho te consome e você esquece de pegar mais água. Então eu preciso que você entenda que o seu emagrecimento, ele depende de pequenas mudanças. Mas essas mudanças, elas precisam ser diárias. Essas mudanças precisam entrar na tua rotina. Então, quando eu digo que o emagrecimento não vem porque vocês estão sempre desistindo no caminho, eu quero te incentivar, através dessas lives de estudo de caso, que você pare de desistir pelo caminho, que você pare de desistir do teu processo de emagrecimento, que você comece a colocar na tua rotina pequenas mudanças, pequenos hábitos que já vão te ajudar a alcançar o teu emagrecimento. Então, o que a gente precisa entender aqui? O primeiro ponto que vem na minha cabeça, que é muito incomum com todas vocês, a vontade muito grande de comer doces. Ela tinha uma vontade de comer doces muito grande, né? Ela colocava ali um cappuccino de doce de leite, depois um sorvete com brownie, depois uma pipoca doce. E qual é muitas vezes o erro de vocês que aumenta muito a vontade de comer doce? A quantidade de comida, a quantidade de proteína está pequena. Quando a gente come, no caso dela, ela comia um misto no café da manhã, uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Quando a gente pensa num misto, o misto tem pouca proteína. Uma fatia de queijo e uma fatia de presunto é pouca proteína. Se eu pego esse café da manhã dela e diminuo esse misto para uma fatia de pão com 2 ovos, com uma fruta, eu já melhorei pra caramba a qualidade desse café da manhã, porque eu já aumentei a quantidade de proteína que ela estava consumindo, eu já diminui um pouco esse pão e botei uma fruta, eu já estou conseguindo dar mais nutrientes para essa refeição. Então você entende que não é o misto que é proibido, é a refeição que não está nutritiva.
é a refeição que está ali com pouco nutriente, que não está com fruta. Então, o que eu sempre costumo explicar para vocês é que todo excesso esconde uma falta. Às vezes, o pão demais que você está comendo não é que ele seja vilão, mas a partir do momento que você come pão de manhã, pão de tarde, você está deixando de consumir algum outro alimento mais nutritivo. Então, ela comia pão de manhã, pão de tarde, não comia uma fruta nessas refeições. Por quê? Por falta de hábito. Então, quando a gente pega esse café da manhã dela e coloca uma fruta junto com esse pão e coloca mais proteína, eu já começo o dia dela dando mais saciedade. Você precisa, mulher, se teu objetivo hoje é emagrecimento, você precisa ter mais saciedade nas tuas refeições. Por que ela tomava 10 horas da manhã? Cappuccino de doce de leite. Por que não uma fruta no lugar desse cappuccino? Será que esse cappuccino não é justamente porque de manhã ela não estava comendo quantidade, qualidade suficiente do que precisava? E vocês observam também o quanto nessa alimentação dela tinha derivado de leite? De manhã, Ana Paula não costuma tomar café da manhã. Por que, Ana Paula? Não gosta, não liga, não sente falta? Me conta. O café da manhã, gente, é uma refeição importantíssima para o processo de emagrecimento, porque muitas vezes vocês não tomam café da manhã e descompensam na próxima refeição. Não toma café da manhã e às vezes acaba chegando no horário do almoço com muita fome e acaba comendo um doce, pegando mais uma coisinha. Ela comeu o que nesse almoço aqui? Arroz, frango parmegiana e logo depois um sorvete. Esse sorvete com brownie, ele já tinha aqui mais caloria do que o arroz com frango parmegiano que ela comeu. Então, se você chega na hora do seu almoço com muita fome, você vai descompensar mais. E o teu corpo está pedindo energia. Muitas vezes a gente transfere a energia que o corpo está pedindo para o doce. Não é você que é louca, maluca por doce. É o seu corpo que está sedento por energia. E aí você vai lá e você transfere isso para o doce. Não sente fome. Só está almoçando e comendo pão árabe com frango e salada à noite. Não faz nem café da manhã, nem lanche da tarde, Ana Paula? O que a gente tem que entender aí? São só 2 refeições. Será que em 2 refeições você está tendo todos os nutrientes que você precisa? Será que você está consumindo a quantidade de fruta? Né? Tem fruta entrando na tua refeição? Como é que está esse intestino? No caso dessa mulher, por exemplo, ela alternava muito constipação com diarreia. E uma coisa que eu observei foi que ela estava com um consumo de derivado de leite muito grande. De manhã, misto quente, queijo. Depois, 10 horas, cappuccino de doce de leite, derivado de leite de novo. Depois, no almoço, ela comeu arroz, frango à parmegiana, queijo, tomou sorvete com brownie, derivado de leite. 5 horas, ela consumiu o quê? Misto quente, queijo de novo, com cápsula de alpino, derivado de leite de novo. Então, uma das orientações que eu dei para ela foi a seguinte: se você hoje está alternando prisão de ventre com diarreia, isso pode ser uma intolerância à lactose. Então, uma das condutas, uma das estratégias que a gente usou foi reduzir esse derivado de leite o dia inteiro, para poder ver se melhorava. E deu certo, melhorou. Ela parou de ter gases, parou de ter distensão abdominal. Então, a gente viu que o excesso de derivado de leite não estava sendo bom para ela. Por isso que eu digo, vocês precisam olhar para o corpo de vocês, para os sintomas de vocês. O que o corpo está mostrando que está acontecendo com ele? Por que no lugar, né, 10 horas, ao invés dela tomar um cappuccino, a gente colocou uma fruta? Lá no café da manhã, ao invés de comer misto, a gente colocou ovos para poder ir reduzindo. Então, eu estou colocando mais nutriente, eu estou reduzindo o derivado de leite e as coisas vão fazendo sentido. Ana Paula colocou aqui, tem dificuldade de comer fruta, só como melancia e mamão. De legumes, só batata, cenoura e abóbora. Uma coisa que eu sempre falo, Ana Paula, é começar com o que tem. Então, se você consegue comer cenoura, faz a cenoura, faz no teu pão árabe ali a cenoura, coloca essa melancia e o mamão, pelo menos uma fruta todo dia. Pelo menos uma fruta. Lari, só como 2 tipos de fruta. Deixa na tua rotina uma fruta no dia, ou come essas 2 frutas mesmo. O que não dá, gente, é para vocês comerem fruta 2 vezes na semana, comerem legumes 2 vezes na semana. Fruta, legume e verdura são hábitos que a gente precisa colocar na rotina. Então, dentro da tua rotina diária, tem que ter legumes,
tem que ter frutas, tem que ter nutriente, porque quando a gente coloca os nutrientes necessários, o cansaço diminui, a falta de energia diminui, a disposição vem, porque o seu corpo está recebendo os nutrientes que ele precisa. Então, uma outra questão importante, ela gostava de feijão, mas consumia pouco feijão. Ana Paula, você come feijão? Feijão é uma estratégia que eu gosto muito de usar para emagrecimento e gosto muito de usar para quem consome poucas frutas e legumes. Por quê? Feijão tem muito nutriente, feijão tem muita fibra. 81 quilos, 1,53 m. E tá conseguindo emagrecer? O que a gente precisa entender? Quando a gente coloca esse feijão, que foi o que eu fiz na rotina alimentar dela, feijão tem muita vitamina do complexo B. O feijão te ajuda. Se você hoje quer emagrecer e sofre de prisão de ventre, feijão é ótimo para o emagrecimento. Feijão é ótimo para quem tem prisão de ventre. Feijão tem muita vitamina do complexo B. Vitamina do complexo B te dá energia. Então, quer emagrecer? Inclua feijão na sua rotina. Qual foi a conduta que a gente teve? A gente colocou um pouquinho de feijão no almoço dela, um pouquinho de feijão no jantar. Vocês estão percebendo? É algo que ela gostava, mas não consumia. Então, a gente colocou um pouco de feijão no almoço, um pouco de feijão no jantar. Quando a gente colocou esse feijão no almoço, ela ficou mais saciada e teve mais facilidade de controlar o doce. Então, quando a gente pensa num prato de comida ideal para o emagrecimento, um prato completo, esse prato precisa ter alguém da família do arroz, um pouquinho de alguém da família do feijão, que é cereal, que a família do feijão é a família das leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, legumes e proteína. Esse é um prato completo para o seu emagrecimento. Então, foi essa a estratégia que a gente colocou. Um pouco de feijão, um pouco de arroz, proteína e legumes. Quer ver um erro muito comum que vocês cometem, que ela estava cometendo? Ela estava consumindo menos proteína do que precisava. E é aí que eu falo para vocês sobre a importância de vocês comprarem uma balança de pesar alimentos. Muitas mulheres chegam até mim se queixando de cansaço, de fadiga, falta de disposição, falta de energia. E qual é o erro? Um baixo consumo proteico. A única forma de você entender hoje se o seu consumo de proteína está menor do que você precisa é pesando. Não é para você pesar loucamente a comida todo dia, mas a gente tem que inicialmente entender se a quantidade de proteína que você está comendo hoje está suficiente. Olha aqui comigo, de café da manhã ela comia misto. Qual é a proteína do misto? Queijo e presunto, muito pequeno. Depois, ela 10 horas tomava um cappuccino, proteína mínima. Depois, no almoço, ela comia o frango lá. Era frango, carne, pouca quantidade. Depois, 5 horas, de novo misto. Depois, 9h30, ela comia o jantar, que era uma carne em pouca quantidade. Então, uma das coisas que a gente mexeu na rotina dela, que ajudou na disposição, foi aumentar a quantidade de proteína. Será que hoje, por exemplo, Ana Paula faz 2 refeições ao dia? Será que você hoje, Ana Paula, consome toda a quantidade de proteína que você precisa no dia? O cálculo de proteína, gente, ele é feito por quilo de peso. Então, essa quantidade de proteína que você consome hoje, ela é individual. A quantidade de proteína que a gente consome é individual. A necessidade proteica minha é uma, a sua é outra. Então, essa mulher, ela tinha ali 83 quilos. Eu preciso ofertar no plano alimentar, na alimentação, na rotina alimentar dela, eu preciso que ela consuma pelo menos 80 e poucos gramas de proteína. Então, eu preciso da proteína no almoço, eu preciso colocar proteína no jantar, eu preciso colocar proteína no café da manhã, às vezes no lanche da tarde, para alcançar esse aporte proteico. Então, muitas vezes, vocês chegam com muito cansaço e falta de disposição porque estão tendo um baixo consumo proteico. O que a gente precisa fazer? Aumentar esse aporte proteico. Porque quando a proteína está muito baixa, isso gera deficiência de ferritina, deficiência de vitamina B12. E esses nutrientes são fundamentais para que você tenha disposição, fundamentais para que você tenha energia. Então, mesmo sem ter visto nenhum exame dela, a gente conseguiu juntas o quê? Um emagrecimento em 2 meses e meio de 6 quilos. Só ajustando, só fazendo o básico bem feito, só colocando ali legumes no dia a dia, legumes no almoço, legumes à noite, só reduzindo os derivados de leite que ela vinha consumindo. Por quê?
porque os sintomas dela eram característicos de uma sensibilidade à lactose. Quando você tem muita prisão de ventre, quando você tem muita diarreia, quando você alterna prisão de ventre com diarreia, isso pode ser intolerância à lactose. Quantas mulheres que chegam até mim com intolerância à lactose não sabem? Se você tem intolerância à lactose e não trata isso, isso vai dificultar o seu emagrecimento. Então, a gente sempre tem que olhar para o que você está trazendo de sintoma. O que você sente hoje? Como estão os seus exames? Tem prisão de ventre? Isso vai dificultar o teu emagrecimento. Tem gordura no fígado? Tem que cuidar desse fígado para poder melhorar o seu emagrecimento. A Ana Paula falou aqui, tenho muita retenção. A gente tem que entender, será que o teu consumo de água hoje é suficiente, Ana Paula? Será que a quantidade aí que você está... será que você vai no banheiro, faz cocô todo dia? Às vezes, quem retém muito líquido tem o intestino preso. E aí você não faz um bom processo de detox. A gente precisa eliminar as toxinas através do intestino, através do suor, através do cocô. Então, a gente precisa, quando a gente fala de retenção, a gente precisa aumentar a ingestão hídrica. A gente, às vezes, usa chás diuréticos para ajudar nessa retenção. Então, eu preciso entender assim, ó, o que hoje eu tenho de sintomas que pode estar dificultando o meu processo de emagrecimento. O que hoje o meu corpo me mostra que não está legal e que é preciso cuidar para me levar ao meu emagrecimento. Então, parem de normalizar o intestino que vive preso, a dor de cabeça, os gases com frequência, a diarreia, aquela sensação de boca amarga, isso é muito característico de fígado. Tudo isso que você sente hoje, mulher, está sendo um impeditivo para o seu emagrecimento. E enquanto você não aprender a cuidar da causa, você vai continuar tendo muita dificuldade de emagrecer. Então, emagrecer não é e não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não é para ser uma coisa de outro mundo o seu processo de emagrecimento. Mas enquanto a gente não cuidar do que precisa, enquanto a gente não resolver esses sintomas que você traz hoje, você vai continuar não conseguindo emagrecer. Então, como é que eu consegui ajudá-la a emagrecer 6 quilos em 2 meses e meio, fazendo o básico? Porque quando a gente melhorou a alimentação dela, ela conseguiu parar de comer menos doce. Quer ver um erro muito comum que eu falei para vocês na semana passada, que muitas vezes dificulta o emagrecimento de vocês? A falta aí de planejar o lanche da tarde. Esse era um erro dela muito comum. Esse misto quente que ela comia na parte da tarde, ela comprava lá no trabalho dela. Então, quantas vezes vocês não programam o que vão lanchar à tarde e isso faz com que vocês comam qualquer besteira. E essas besteiras que vocês comem na rua, muitas vezes não tem proteína. E se não tem proteína, não sacia. Exemplo, vamos supor que de tarde você vai e compra uma pipoca doce na rua. Vamos supor que de tarde você vai e compra pão de queijo na rua, um salgado na rua. A quantidade de proteína muitas vezes é pequena. Uma torta, come creme crack, qualquer besteira. Você come coisas que não te dão nutrientes, que não te saciam. E quando você chega à noite, você está desesperada de fome. Então, o planejar o lanche dela da tarde fez toda a diferença. Ela levava para o trabalho o almoço, mas ela não levava o lanche da tarde. Então, ela passou a levar um almoço mais bem estruturado, com um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, proteína, legumes, e passou a levar o lanche da tarde. E isso fez toda a diferença no processo dela de emagrecimento, porque a gente incluiu opções de lanche da tarde equilibradas, que dessem saciedade. Porque o que ela fez aqui? 5 horas ela comeu um misto. 7 horas ela foi lá e pegou uma pipoca. Alvane, né? Alvane, então, tenho boas notícias. Lá no link da minha bio, você tem lá, né? Tanto para acompanhamento, quanto para inscrição na jornada do emagrecimento definitivo. Se inscreva na jornada do emagrecimento definitivo. Ela vai começar no dia 26 de agosto. É 100% online, é 100% gratuito. Então, a lista de inscrição está lá no link da minha bio. Então, a jornada vai ser maravilhosa, né? É uma semana ensinando, trazendo para vocês aí muitas coisas sobre emagrecimento, sobre o que tem que ser feito, o que precisa ser cuidado. Então, quando a gente terminar aqui, corre lá na bio aqui do meu Instagram e já faz a sua inscrição para a nossa jornada. Vai valer muito a pena. Tiveram mulheres na última emagrecendo só na jornada, só durante a jornada. Então, faz essa inscrição que eu te garanto
que vai valer muito a pena e que vai te ajudar no seu emagrecimento, tá? Corre aqui quando a gente terminar e já faz lá o link de inscrição para a jornada. Obrigada a você, vai ser um prazer. E lembrando, se você está aqui hoje pela primeira vez, temos live toda terça, meio-dia, e toda quinta-feira, às 20 horas. Então, gente, é o que eu sempre falo para vocês. Esse canal, seja no YouTube, seja no Instagram, é para vocês. Eu estou cansada de ver mulheres tentando emagrecer, fazendo de tudo para tentar emagrecer e tendo muita dificuldade para emagrecer. Ana Paula perguntou, né? O que seria um cardápio saudável? Ter uma alimentação saudável, gente, é comer comida de verdade. Não importa se você vai fazer 2 refeições ao dia, 5, 4 ou 3. O que importa é que a gente consiga te dar na sua alimentação todos os nutrientes, as vitaminas e minerais que você precisa para nutrir o seu corpo, para melhorar os sintomas que você traz, para reduzir os excessos. Então, quantas mulheres me procuram dizendo, Lari, eu estou consumindo muito doce. Quando você está consumindo muito doce, eu preciso entender se você está comendo muito doce porque o seu exame está alterado, se você está comendo muito doce porque você tem uma resistência à insulina, um pré-diabetes, se você está comendo muito doce porque você está com as refeições mais mal planejadas, que era o caso, né, dessa mulher. Então, a gente começa do básico. É o básico bem feito que vai fazer os seus sintomas melhorarem. É o básico bem feito que vai te dar resultado no seu emagrecimento. Então, tudo bem se hoje você não tem um exame de sangue. Tudo bem se hoje você está com a rotina muito bagunçada. Vamos começar arrumando a casa. Vamos começar fazendo o básico bem feito, cuidando do que precisa, melhorando os teus sintomas. Todos os sintomas que você tem hoje são sintomas de um corpo que está inflamado. Se você sofre hoje com sobrepeso, com obesidade, ninguém ganha peso porque quer. Em algum momento, você passou por alguma coisa na sua vida, né? Às vezes mudou o trabalho, mudou a rotina, casou, teve filho, a rotina muda mesmo, é normal, tá tudo bem a gente se perder ao longo da vida. Veio a pandemia, quantas pessoas não ganharam peso na pandemia? É normal que a vida mude e a gente se perca. O meu objetivo aqui é te dar forças, é te lembrar que você é capaz de emagrecer, que não precisa ser nada do outro mundo, mas que você precisa aprender a não desistir mais do teu processo de emagrecimento. Você precisa aprender a cuidar do que precisa ser cuidado. Porque nós, profissionais de saúde, nós somos facilitadores do seu processo, mas no dia a dia, quem vai executar, quem vai fazer o legume, quem vai fazer a proteína, quem vai ajustar a alimentação, quem vai comprar as frutas, os legumes é você. Então, mulher, se emagrecer hoje é muito importante para você, para de desistir. Não desiste mais, não. Esse processo de emagrecimento, por que você quer hoje emagrecer? Por que é tão importante para você hoje emagrecer? Eu estou aqui para te dizer, vambora, você é capaz de conseguir. Assim como ela, que em 2 meses e meio perdeu 6 quilos, você também é capaz. Olha quantos resultados tem aqui, né, na minha bio para vocês, no meu Instagram. Quantas mulheres que me procuraram perdendo já a esperança, já sem saber o que fazer, já tendo ido em milhões de nutricionistas diferentes e conseguiram emagrecer. Por quê? Porque aprenderam que era muito mais do que fazer dieta. Vocês têm que tirar da cabeça essa história de mocinho e vilão. Ela comia misto de manhã e de tarde, ela comia 4 fatias de pão ao dia. Em momento nenhum eu precisei cortar o pão da alimentação dela. Mas a gente melhorou a qualidade disso. A gente diminuiu a quantidade de pão e colocou outras alternativas. Você não precisa comer pão de manhã e pão de tarde. Tem tantas outras estratégias. Tem crepioca, tem panqueca de banana, tem bolo de caneca, tem cuscuz, tem omelete, tem tanta coisa que a gente pode colocar na tua rotina, que não é só pão, 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 e que já vai te dar mais nutrientes. O seu emagrecimento ele precisa de variedade de nutrientes. Quanto mais variedade, melhor para o seu emagrecimento. Então, foi isso que a gente fez. A gente arrumou a casa. A gente diminuiu o consumo de doces da alimentação dela de forma muito natural. Quando a gente colocou mais comida no almoço e no jantar e no café da manhã, ela diminuiu a vontade de comer doce. Porque essa vontade louca de doce é o corpo pedindo energia. Quantas de vocês não vivem sofrendo com vontade de comer doce? Não adianta vocês comerem igual passarinho no almoço
e depois do almoço está beliscando um monte de doce, um monte de chocolate, um monte de, né, pegando sobremesa. Tem que ajustar a alimentação. Quanto mais comida de verdade tiver na alimentação de vocês, melhor. Não adianta comer todo dia a mesma coisa. Então, por exemplo, uma coisa importantíssima que eu sempre falo para vocês: é possível emagrecer sem exercício físico. Se você hoje não está se exercitando, vamos arrumar a casa, melhorar a tua rotina alimentar, que isso lá na frente vai te dar energia para fazer o exercício também. Se você hoje está sem energia, sem disposição, vai ficar muito difícil emagrecer, se exercitar dessa forma. Então, o que eu relatei para vocês? Ela fazia hidro 2 vezes na semana, levava roupa de academia todo dia, mas não tinha energia para se exercitar, não tinha ânimo para se exercitar. E essa falta de ânimo é falta de comida. Açúcar demais inflama. A partir do momento que você está comendo muito doce, isso está inflamando o seu corpo. E quanto mais doce, mais o seu corpo pede, mais inflamado o seu corpo vai ficando. E isso vai trazendo vários prejuízos para a sua saúde. Então, quando a gente melhorou essa alimentação dela, ela passou a ter energia para se exercitar. Ela conseguiu começar a fazer musculação todo dia. Por quê? Porque melhorou o condicionamento que ela tanto queria, melhorou a energia que ela tanto buscava. E vejam, sem fazer suplementação logo de cara. O que foi feito foi cuidar da rotina alimentar dela, foi incluir legume, incluir frutas, incluir mais proteína, diminuir o que podia estar irritando, o que podia estar irritando o intestino dela, o excesso de derivado de leite. Quando a gente cuidou em reduzir esses excessos, ela melhorou da diarreia. Então, eu não preciso ficar ali com o exame. Se você não tem exame hoje, está tudo bem. Vamos começar a cuidar da tua alimentação, a desinflamar o seu corpo, a alcançar o seu emagrecimento com o que você tem hoje. Para com essa história de, ai, eu só vou conseguir emagrecer quando eu tiver dinheiro para tomar aquela injeção da moda. Eu só vou conseguir emagrecer quando eu conseguir comprar, fizer a consulta com a profissional tal, que é a melhor, é a dos famosos. Eu só vou conseguir emagrecer quando, eu não vou conseguir emagrecer porque eu tenho hipotireoidismo. Eu não vou conseguir emagrecer porque eu estou na menopausa. Vem com o que você tem. Quando a gente faz regeneração metabólica no seu metabolismo, quando a gente faz desinflamação no seu corpo, você vai conseguir emagrecer. E é isso que eu quero te mostrar na jornada do emagrecimento definitivo. Eu quero te mostrar casos de mulheres reais como você, que independente da idade, independente da condição genética, independente do momento da vida, conseguiram. E se elas conseguiram, você também vai conseguir. Você também é capaz. O nosso caso clínico de hoje é de uma mulher de 31 anos. Talvez você diga assim, mas ela conseguiu porque ela tinha 31 anos, eu tenho 60, para mim é mais difícil. Não, tem vários exemplos de mulheres aqui também, pode olhar lá na minha bio, pode olhar lá no meu Instagram, tem mulheres de todas as idades. Então, mulher, eu estou aqui para te dizer hoje que o seu peso, a condição genética que você tem, o remédio que você toma hoje, nada disso são impeditivos para o seu emagrecimento. Mas sabe o que impede, sim, o seu emagrecimento? A falta do olhar para dentro, a falta do autoconhecimento. O que impede o seu emagrecimento hoje é o seu intestino preso. É o seu intestino que tem diarreia e você não identifica que essa diarreia é algum problema no teu intestino. É a barriga que vive inchada. São os gases. É a dor de cabeça. É a boca amarga. Isso tudo, sim, são sintomas de um corpo que está te pedindo alerta, um corpo que está te pedindo socorro, um corpo que está te pedindo ajuda. Enquanto você não aprender a olhar para esses sintomas, você não vai conseguir emagrecer. Então, para de ficar passando um ano inteiro indo em 5, 10, 15, 20 nutricionistas diferentes. Não adianta só olhar, só seguir papel, se você não está aprendendo nada no caminho. Se você não se pergunta por quê. Por que você está tão cansada hoje? Por que você vive dependente de café? Por que você acorda de manhã já se sentindo cansada? Por que você acorda, parece que você não dormiu? Por que você tem tanta insônia? São todos esses sintomas hoje que estão impedindo o seu emagrecimento. E enquanto você não aprender
a cuidar, a olhar para cada um desses sintomas, emagrecer vai ficar muito difícil. Enquanto você não aprender o que precisa ser feito para desinflamar o seu corpo, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Então, se você hoje vive à base de doces, esse açúcar, esse doce, ele está inflamando o seu corpo. E eu não estou aqui te dizendo que você precisa cortar os doces. Você só precisa aprender a fazer isso de forma mais equilibrada. E é isso que eu quero te ensinar na jornada. Eu quero te ensinar a olhar para dentro, a cuidar do seu corpo de dentro para fora, da sua saúde de dentro para fora. Então, eu quero que de uma vez por todas você passe a enxergar o seu processo de emagrecimento com outros olhos, fazendo o que nunca te ensinaram, te dando autonomia no seu processo, entendendo o que precisa ser feito. Então, Lari, o que você fez para essa menina conseguir emagrecer 6 quilos em 2 meses e meio? A gente aumentou o consumo dela de água, ela consumia só 1,5 litro. Lembra que ela alternava diarreia com constipação? Essa água é fundamental para que você forme bolo fecal, para que você consiga, né, ter esse intestino funcionando. Então, a gente aumentou o consumo dela de água. Lembra que ela ficava tomando cappuccino, ela tomava alpino e passou a colocar esse consumo de frutas diário, pelo menos 2 frutas ao dia. Então, lembram que ela tomava aí um cappuccino 10 da manhã? A gente colocou uma fruta. Lembra que de tarde ela comia um misto com outra cápsula de cappuccino, de alpino? A gente colocou fruta. Então, pelo menos 2 ao dia. Eu não estou te dizendo para comer 4, 5 porções de fruta. Eu estou te dizendo que se hoje você não está comendo uma fruta no dia, se você passar a fazer isso, você já consegue começar a ter nutrientes para o seu emagrecimento. Você já começa a ter fibras para o teu emagrecimento, para melhorar o teu intestino. Então, eu estou te ensinando aqui a fazer o básico bem feito. O seu emagrecimento, ele depende do básico bem feito. É incluir a fruta que você não está comendo. Você não come fruta porque você não compra fruta toda semana. Então, organiza essa rotina de compra. Foi pegar os legumes que ela comia 2 vezes na semana. E sabe o que acontece? Quando vocês estão comendo poucos legumes, vocês acabam comendo muito arroz. Arroz com batata. Então, a gente precisa aumentar o consumo de legumes. Então, por exemplo, né? Quem foi que falou aqui para mim? Deixa eu ver. Ana Paula, só come 2 tipos de legumes, não tem problema. Vamos colocar na rotina os 2 tipos de legume que você consome. É fazer o que está ao seu alcance. Não adianta você odiar brócolis e comer brócolis todo dia. Você vai desistir, porque você detesta. São mudanças gradativas. É fazer o que está ao seu alcance. Só gosta de abóbora e cenoura? Vamos colocar todo dia pelo menos um dos dois na tua rotina. Vamos colocar a abóbora no almoço e a cenoura no jantar. É fazer o básico bem feito. Quando a gente conseguiu, deixa eu ver aqui, o pão que ela comia 4 fatias, a gente mudou para 2 fatias, a gente reduziu para 2 fatias. Mas não é reduzir para 2 e te deixar com fome. É colocar outras alternativas no outro momento. Então, a gente colocou mais ovos, né, no café da manhã. A gente colocou mais opções para além do pão. Então, tem um monte de opção de receitinha saudável que te ajuda a não ficar só dependente de pão. Então, ela passou a levar o lanche da tarde, ela fazia um bolinho de caneca, ela fazia uma crepioca, ela comia de manhã uma outra opção e levava de tarde, né? O sanduíche. Ela passou, ao invés de comer só misto. Vocês estão me ouvindo ainda? Porque o fone caiu, confirma para mim se estão me ouvindo. Ela passou a levar esse misto com mais uma proteína, né? Ao invés de comer só queijo e presunto, a gente botou mais recheio, mais proteína. Então tem aí pastinha de frango, pastinha de atum, tem os ovos. Então a gente aumentou o consumo proteico dela. A gente conseguiu controlar, quando ela passou a levar o lanche, a gente conseguiu controlar melhor o consumo de doces. Então, o doce não ficou proibido. Se o seu medo hoje é, preciso cortar o doce para emagrecer. Não, você pode continuar consumindo doce, mas não dá para comer doce 2 vezes ao dia, 7 vezes na semana. Se você quer emagrecer, tem que fazer déficit calórico. Mas isso não significa abrir mão de tudo que você gosta. Significa aprender a comer com mais equilíbrio. Significa dar nutrientes para o seu corpo conseguir controlar essa vontade louca de doce.
Quer ver outra coisa que aumenta muito a vontade de comer doce? O intestino. Se seu intestino hoje é preso, a gente precisa melhorar esse intestino, soltar esse intestino, fazer ele funcionar diariamente, porque isso ajuda a reduzir vontade de comer doce. Quando a gente cuida do seu intestino, fica mais fácil controlar o excesso de açúcar. Se a gente olha para o teu exame e tem resistência à insulina, eu preciso tratar essa resistência à insulina para te ajudar a controlar a vontade de comer doce. Se você é diabética e tem muita vontade de comer doce e quer emagrecer, eu preciso te dar nutrientes para controlar essa diabetes, para que você consiga ter um controle da vontade de comer doce. Então, mulher, saia daqui entendendo que não é você que é procrastinadora, que é preguiçosa, que não tem força de vontade, não consegue se dedicar. Não é você. É o seu corpo que não está te permitindo. É o seu corpo que está fazendo com que você tenha muita vontade de comer doce. É a falta de energia e de disposição que faz com que você não consiga se exercitar, não consiga ter continuidade, não consiga ter ânimo para fazer o que precisa ser feito. Então, enquanto você não aprender a corrigir todos esses desequilíbrios, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Então, eu te pergunto, qual é o desequilíbrio que o seu corpo está vivendo hoje? Qual é o desequilíbrio? O que o seu corpo está te mostrando hoje que não está bem com ele? É dor de cabeça? É intestino preso? É dor no corpo? O que hoje você vem sentindo? Esse sintoma é sintoma de um corpo que está inflamado. É sintoma de um corpo que está precisando de regeneração metabólica. E eu quero te dar essa clareza. Vocês viram, eu não falei nada para vocês aqui de outro mundo. Eu falei que eu coloquei feijão na rotina dela no almoço e no jantar. Eu diminuí o excesso de pão. Eu coloquei fruta todo dia. Eu aumentei o consumo de água. Eu consegui reduzir aí o controle. Eu consegui controlar melhor os doces, né? E só depois dela já ter perdido 6 quilos em 2 meses e meio, foi aí depois que ela trouxe o exame. Então, imagina hoje você conseguir perder 6 quilos sem nem trazer um exame aí de rotina. Então, para com essa história que você vai esperar 2025 para alcançar seu emagrecimento. Para com essa história de que você só vai conseguir emagrecer quando você tiver um exame em mãos. Para com essa história que você não vai conseguir emagrecer porque você está na menopausa, porque você tem hipotireoidismo. Para com essa história que você só vai conseguir emagrecer, né? E quando você tiver dinheiro para tomar injeção, para tomar um remédio mais caro. Não é nada disso. Você pode emagrecer hoje, agora, com o que você tem, com a tua rotina, com a tua história clínica. A gente só precisa arrumar a casa. A gente só precisa dar nutrientes para o seu corpo. A gente só precisa colocar nutrientes no teu dia a dia. São coisas que muitas vezes vocês gostam, vocês só não estão fazendo. Ela gostava do feijão, mas não estava comendo. Ela gostava ali de fruta, mas não estava comendo todo dia. Gostava de legumes, mas não estava comendo todo dia. Gostava de ovo, mas não fazia os ovos. Então você entende que o seu emagrecimento hoje ele não está acontecendo por falta de colocar a mão na massa. Só tem resultado quem faz. Se emagrecer hoje é muito importante para você, vamos colocar a mão na massa. O que hoje seu corpo está precisando para desinflamar, para conseguir emagrecer? Eu quero que você saia daqui cheia de energia para fazer o que precisa ser feito, cheia de motivação, cheia de esperança. Vamos tirar esse seu emagrecimento do papel de uma vez por todas. Não tem hipotireoidismo, não tem menopausa, não tem a pressão alta, não tem nada que impeça o seu emagrecimento. Mas a gente precisa olhar para a sua rotina alimentar. A gente precisa arrumar a casa em um processo, cuidando do que precisa, dando passos a longo prazo. Quando ela voltou, depois de já ter emagrecido os 6 quilos, traçamos novas estratégias. Então, por isso que é tão importante a continuidade no processo. Enquanto você continuar desistindo, você não dá o próximo passo, você não dá o próximo salto, você não vai da noite para o dia, em 1 mês, em 2 meses, fazer tudo que tem que ser feito. Você precisa ir gradativamente. Quantas vezes você vai no nutricionista, sai animado, mas larga tudo para o alto, porque alguma coisa aconteceu em 1, 2 meses, você se perdeu. E aí você fala assim, não, eu não vou voltar lá não, porque eu vou tomar esporro. Não, eu não vou voltar lá não, porque eu não fiz ainda tudo que precisava. E não é para você fazer tudo de uma vez.
Você precisa de alguém te lembrando. Vamos lá, isso aqui já foi, mas qual é o próximo passo? São hábitos de uma vida inteira. Não vai ser 1, 2 meses que vai ser o suficiente para você mudar o hábito da vida inteira. Você precisa de um ambiente onde você tenha pessoas te lembrando. O que precisa ser feito? Qual o próximo passo que eu preciso dar? Qual o próximo degrau que eu preciso avançar? Então, tenha calma no seu processo de emagrecimento. É devagar e sempre. É cada vez um pouquinho mais. Então, olha isso. Imagine em 2 meses e meio você voltar a ter disposição, você voltar a ter energia. Quer ver uma coisa que ela sentia que melhorou muito depois, né? Depois de 2 meses? Irritabilidade. Ela voltou dizendo, Lari, eu me sentia muito irritada. Eu chegava no trabalho, eu tinha vontade de discutir com todo mundo. Eu olhava para o meu estagiário, me dava agonia, eu ficava irritada só de olhar para a cara dele. Então, muitas vezes, o que você acha que é mau humor, que é irritabilidade, que você está ansiosa, que você está com depressão, é inflamação. Um corpo inflamado é um corpo que tem mais irritabilidade. Um corpo inflamado é um corpo que está ali te impedindo de ter mais autoestima, de ter mais ânimo. Outra coisa, um intestino preso te impede de ter mais alegria. A produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar, acontece no teu intestino. Então, se hoje o seu intestino está todo ruim, se você vive com gases, prisão de ventre, abdômen distendido, esse intestino não está te permitindo emagrecer. E a gente precisa colocar ele para funcionar adequadamente para ter essa produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. Se você hoje sente muita irritabilidade, eu te pergunto, como que está o funcionamento do seu intestino? Eu preciso olhar para o teu intestino, tratar o teu intestino para melhorar a irritabilidade. Então, imagine em 2 meses e meio melhorar a disposição, você conseguir começar a se exercitar porque a sua disposição volta, controlar a vontade de comer doce, você conseguir, né, comer mais saudável sem dificuldade, organizar melhor a tua rotina. Então, a vida dela mudou em 2 meses e meio. Ela parou de ter diarreia, o intestino começou a funcionar todo dia. Imagina essa mudança. Há quanto tempo você vem tentando emagrecer? Há quanto tempo você vem tendo dificuldade em ter continuidade no seu processo de emagrecimento? Quando a gente arruma a casa, quando a gente cuida disso tudo, o emagrecimento vem. E é isso que eu quero que você saia daqui entendendo a cada novo estudo de caso. O seu emagrecimento depende da desinflamação do seu corpo. O seu emagrecimento depende da regeneração metabólica. Venha aqui e se nutra de informações para que você coloque em prática. Cadê a fruta hoje da tua rotina? Cadê o feijão? Cadê a água? Cadê os legumes? Quando você conseguir começar a estruturar isso tudo dentro da tua rotina, colocar isso tudo dentro da rotina, o emagrecimento vai sair do papel. Os sintomas vão começar a melhorar. Seu corpo vai começar a emagrecer sem a dificuldade que você apresentava antes. Fez sentido aqui para vocês, gente? Então aproveitem, compartilhem, né? Essa live vai ficar salva no YouTube. Compartilhem o link dela com outras mulheres que vocês sabem que desejam emagrecer, que vivem se queixando de cansaço extremo, falta de disposição, que estão matriculadas na academia, mas não têm ânimo para ir, que sentem muita irritabilidade, que ela precisa entender que é o básico, é fazer o básico bem feito. Esse aqui é um estudo de caso de uma mulher que nem o exame tinha. Então, não entrei aqui em deficiência nutricional porque ela não trouxe exame nesse primeiro momento. Imagina você emagrecer 6 quilos sem nem precisar mostrar os seus exames, só cuidando da rotina. É isso que o seu corpo hoje precisa. O básico bem feito. Então, eu estou aqui para poder te dizer, vamos colocar isso em prática? Vamos tirar o teu emagrecimento do papel? Vamos começar a fazer o que precisa ser feito? Vamos implementar na tua rotina o básico bem feito? Então é isso. Espero que você saia hoje daqui refletindo sobre o que você se identifica hoje. O que está faltando colocar na tua rotina hoje? Quais são os nutrientes que você está precisando acrescentar hoje na sua rotina? O que está faltando para desinflamar esse corpo? É começar devagar. E o devagar já vai te trazer muito resultado. Assim como trouxe para ela.
Então, vamos tirar o teu emagrecimento do papel hoje, agora, colocando na rotina vários desses passos, dessas estratégias que eu ensinei aqui para você. Então, meninas, vamos embora. Só tem resultado quem faz. E eu tô aqui para poder te lembrar todos os dias que você é capaz. Você só precisa começar a fazer. Então, muito obrigada pela participação. Lembrando que as nossas lives acontecem sempre terça-feira, meio-dia, quinta-feira, às 20 horas. E eu quero que você consiga, de uma vez por todas, voltar a ter a saúde que você merece, a disposição que você merece, que você consiga alcançar o teu emagrecimento sem radicalismo, sem precisar abrir mão de comer tudo que gosta, que você alcance hoje a melhora dos teus exames e que você volte a ter vitalidade, porque uma mulher de 31 anos, sem energia, sem disposição, se arrastando, é muito comum, mas não é normal. Então, eu quero que você tenha de volta a energia, a disposição e a vitalidade que você merece, alcançando o teu emagrecimento definitivo. Então, um super beijo, obrigada pela participação. Quinta-feira nos vemos às 20 horas. Então, para você que entrou agora, a live vai ficar salva no YouTube. Compartilhem, curtam o canal. Esse meio nosso é para vocês, é para que vocês aprendam, para que vocês implementem. Lembrando que corre lá no link da bio do Instagram para fazer a sua inscrição na jornada do emagrecimento definitivo, que vai acontecer 100% online, 100% gratuita, que vai acontecer na semana do dia 28 de agosto. Então, eu te espero lá. Um beijo e até quinta-feira.